Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês mais uma história da Palavra de Deus. Na história de hoje, crianças, vocês vão saber como Saul deixou de ser rei para que Davi fosse coroado rei de Israel no seu lugar. Foi um pouco triste, mas vamos ver a história. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Crianças, nós vamos relembrar como foi o comportamento de Saul enquanto ele foi rei. Vamos lá? Vocês se lembram que o povo pediu para Samuel um rei, porque eles queriam ter um rei como os outros povos tinham? Deus gostou desse pedido? Não. Mas Deus permitiu e deu a eles um rei. Ele mandou Samuel escolher Saul, um moço alto, bonito e de muito boa aparência. Vocês se lembram? Saul foi um bom rei? O que vocês acham? O que vocês lembram? E essa imagem o que é? Isso, é um sacrifício para Deus que era feito naquela época. Saul e seus soldados estavam com medo do exército filisteu, estavam em guerra de novo. E ele resolveu fazer um sacrifício para Deus. Lembram disso? Ele mesmo fez. Lembram disso? Ele podia fazer isso? Não. A lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, dizia que só o sacerdote podia sacrificar. Porque o sacerdote era escolhido e preparado para isso. Então, Saul foi desobediente à lei. Ele pecou. Ponto negativo para Saul. Ele nem se arrependeu. Deus iria escolher outro para ser rei no lugar dele. Foi o que disse Samuel. A próxima imagem mostra mais um pecado de Saul. Deus mandou ele fazer a coisa de um jeito, ele fez de outro. Deus mandou Samuel dizer para Saul duas coisas. A primeira é que ele deveria aniquilar os amalequitas. Matar todos, não era para sobrar nenhum, porque era um povo muito mau. A segunda coisa era que ele não ficasse com nenhum bem, nenhuma coisa preciosa dos amalequitas, que tudo deveria ser ofertado a Deus. Duas coisas. E Saul levou prisioneiro o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, portanto uma pessoa estava viva, e também deixou que o povo tomasse posse dos bens dos amalequitas, inclusive animais. Pois é, Saul desobedeceu mais uma vez. Eu gosto muito de música, vocês sabem. E eu sei que vocês também gostam, porque vocês cantam muito bonito. Ouvir uma música é tão bom, a gente fica tão feliz. Mas essa música que vocês vão ouvir agora despertou no coração do rei Saul um sentimento muito ruim. Que sentimento será esse? Vão pensando aí, enquanto vocês ouvem a música. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, o que vocês acham que o rei Saul sentiu? Inveja? Isso mesmo, inveja de Davi. Que feio! E se você assistiu todas as aulas, você vai lembrar das armadilhas do rei Saul para matar Davi. Veja essas imagens. Vocês sabem que Davi teve que fugir muito do rei Saul, muito tempo. E mesmo depois de poupar a vida do rei por
2 vezes, o rei continuava a persegui-lo. Para ser justa com Saul, eu vou contar uma coisa boa que ele fez. Ele obedeceu uma ordem que Deus deu para o povo de Israel, ainda quando eles estavam caminhando no deserto. É uma ordem antiga. Ele obedeceu, mas depois ele estragou. Não permitam que esteja entre vocês quem sacrifique o filho, faça adivinhação, pratique magia, preveja o futuro, faça encantamentos, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor odeia quem faz essas coisas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10, 11 e 12. E obedecendo o mandamento da palavra de Deus, Saul expulsou todos os feiticeiros do país. Foi uma coisa boa. Pena que depois... Não vou dar spoiler. E o povo de Israel estava em guerra novamente. Adivinhem com quem? O povo arqui-inimigo de Israel. Quem era, gente? Os filisteus. De novo. Quando Saul avistou o acampamento dos filisteus, ele ficou apavorado. Eram muito fortes, número muito grande. Então ele foi consultar o Senhor. Mas o Senhor não respondeu, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. O Senhor estava calado. A essa altura dos acontecimentos, Saul tinha perdido a popularidade, a paz, tinha perdido muitas coisas, mas a pior de todas foi a comunhão com Deus. O Senhor já não lhe respondia mais. E aí ele fez uma coisa terrível. Ele chamou seus colaboradores e pediu a eles que encontrassem uma mulher que invocasse espíritos. Se o Senhor não falava com ele, ele ia por outros meios. Isso foi uma péssima decisão. Tanto Saul sabia que estava cometendo um pecado, que estava fazendo uma coisa errada, que ele se disfarçou. Procurou se disfarçar para ir falar com a tal mulher à noite, também na escuridão. Como se ninguém fosse saber que era ele, não? O homem mais alto de Israel. Quem não conhecia o rei? Mas enfim, ele quis se enganar e foi assim disfarçado. E o que dizer dessas coisas? Que pena! Saul praticou uma coisa que aos olhos do Senhor é abominável, quer dizer, Deus odeia, como já foi lido nessa aula, no capítulo 18, os versículos 10, 11 e 12 de Deuteronômio. Deus odeia e Deus proíbe. Mas Saul, ele estava cada vez mais longe de Deus. E tudo começou com um sentimento de inveja no seu coração. Já pensou? Saul foi para a batalha com seu exército. O exército de Israel era liderado por alguém que não temia mais a Deus, não amava a Deus de todo o coração, nem tampouco obedecia. Os filisteus estavam preparados e fizeram muitos mortos no exército de Israel. Muitos soldados até fugiram. E foram mortos os filhos do rei, entre eles Jonatas, o melhor amigo de Davi. O rei, quando se viu acuado, cercado, ele não, nem nessa hora terrível ele lembrou do Senhor, ele não clamou ao Senhor. Sabem o que ele fez, crianças? Ele se matou. Mais uma vez ele fez o que não agrada a Deus, tirando a sua própria vida. O povo teve que fugir das suas casas porque os filisteus estavam arrasando com tudo. E o povo chorou muito a morte dos filhos do rei e também a morte do seu grande líder. Foi muito triste. Vocês podem imaginar, e eu também, quanto Davi deve ter chorado pela morte de seu amigo Jonatas. Mas ele chorou também a morte de Saul. No segundo livro de Samuel, no primeiro capítulo,
está registrado um cântico de lamento pela morte deles, feito por Davi. E, passado um tempo, Davi foi ungido e declarado rei, primeiro de Judá, depois de Jerusalém e, por fim, de todo Israel. Ele reinou durante 40 anos. E são muitas as histórias do reinado de Davi. Mas essas histórias vão ficar para uma outra oportunidade. Boa semana, crianças. Deus abençoe vocês.